Vou orar para que os amados irmãos recebam o perfeito entendimento. Obrigado, Senhor. Em tudo te dou graças, Pai. Eu já declaro ministração de anjos, os anjos ministrando para a glória de Deus. Que haja o teu mover na vida daqueles que são escolhidos, eleitos e predestinados a receberem a graça do apostolado. Que o teu Espírito testifique na vida daqueles que são teus, porque o Senhor conhece os que são seus, porque as tuas ovelhas, elas ouvem e elas te obedecem. Eu oro, Senhor, para que haja testificação na vida dessas ovelhas que são escolhidas, eleitas e predestinadas, e para que o meu trabalho não seja em vão, Senhor. Já declaro o perfeito entendimento, segundo a tua vontade, na vida de todas as ovelhas predestinadas a receberem a graça e o apostolado. E isso para a glória de Deus. Amém, amém e amém. E glória a Deus. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um estudo em graça do ministério, graça e apostolado. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Amados, nós temos um tema. Glória a Deus. Nós vamos estudar um estudo da graça de Deus com o tema a verdadeira graça versus a falsa graça. Então, amados, nem toda placa, nem toda denominação que esteja escrita na frente algum ministério em graça quer dizer que esteja pregando a graça. Ou algum apóstolo que se diz pregador da graça está pregando a graça. Então, nome, placa, seja qualquer tipo de liderança, não quer dizer, amados, que está pregando a graça. A verdadeira graça é a graça do Cristo, o ressuscitado. Se aonde você ouve a palavra de Deus, ou o ministério, não estão pregando a graça do Jesus Cristo ressuscitado, estão pregando ordenanças, mandamentos, leis, ainda o Cristo segundo a carne, que é Jesus de Nazaré, então estão ouvindo a falsa graça. Então esse estudo hoje, amados, é para que você receba o perfeito entendimento, que você possa discernir a verdadeira graça e reconhecer quando é uma falsa graça, amados. Glória a Deus pela sua vida. Então, a falsa graça, amados, ela está meio que mesclada ou misturada junto com a verdadeira graça, Nós vamos ver aqui alguns versículos. Atos, o capítulo 2, o versículo 38. Atos 2 e 38. Glória a Deus. Estamos aqui com algumas crianças brincando de futebol na rua. E por isso, barulho, estamos com o espaço aberto aqui, Atos 2 e 38. Glória a Deus. 8 e 38 de Atos, aliás, 2 e 38 de Atos. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui, amados,
Você precisa entender que não é porque Pedro, ele foi um discípulo de Jesus de Nazaré segundo a carne. E está escrito, mas nós temos que analisar que Atos ainda é um livro histórico, né? Ainda não é o início da nova aliança. A nova aliança, amados, começa com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Depois que ele ressuscitou, é que iniciou a graça de Deus, a nova aliança. Então aqui quem disse foi Pedro, amados. Por isso que eu falei no início, que você pode até ouvir a pessoa dizer que é o ministério de graça, mas não é a verdadeira graça, é a falsa graça. Então aqui Pedro falando, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui é condicional. O que é condicional? Se arrepender dos pecados para receber perdão, para receber o dom do Espírito Santo. Então aqui, amados, ainda não é a graça. Aqui é a falsa graça. Porque está falando de Jesus, está falando de Deus, está falando do Espírito Santo, mas ela é uma falsa graça. E isso, amados, há mais de 2000 anos atrás e hoje ainda continua, amados. Porque nada é novo debaixo do céu, tudo se repete. Então, hoje, nos dias de hoje, quantos estão aí pregando arrependimento para perdão dos pecados? Que se você aceitar Jesus, você vai e se batizar, você vai ser salvo. Então aqui, amados, é um ensino, uma doutrina que não é da graça. Aqui se encontra uma falsa graça, amados. Para que você entenda a verdadeira graça, você precisa conhecer a verdadeira graça. Então, você precisa estar afirmado, amados, na graça e no apostolado. O apostolado do apóstolo Paulo, que ele foi o apóstolo dos gentios. Então vamos para Romanos 6:3. Vamos ver o que ele falou sobre o batismo. Pedro disse que tem que se arrepender para perdão dos pecados. Tem que se batizar para receber o dom do Espírito. Vamos ver o que Paulo falou. Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então aqui todos quantos fomos, aqui, amados, temos que respeitar e entender os verbos, amados. Fomos está no passado, isso já aconteceu. Então aqui é a verdadeira graça, amados. Não é a falsa graça que você precisa de obras, precisa fazer alguma coisa. Aqui é a verdadeira graça. Então nós já fomos batizados em Cristo, amados. Batizados em Cristo é que quando Jesus morreu e ressuscitou, você já foi batizado junto com Ele. Você morreu junto com Ele, ressuscitou junto com Ele. E fomos batizados em Cristo, ou seja, nós fomos batizados na morte de Jesus. Fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, quando ele morreu e ressuscitou, juntamente nós fomos batizados em Cristo, amados. Então, o batismo ele é um só. O batismo ele não é o batismo do arrependimento, na graça. Se você está ouvindo o batismo do arrependimento, que é molhar a carne para se arrepender dos pecados, você está ouvindo um evangelho da circuncisão. Você está ouvindo uma falsa graça. Você precisa ouvir Paulo. Você precisa estar baseado no evangelho da incircuncisão, no evangelho da graça. Vamos ver ainda aqui Gálatas, porque agora nós vamos ver Paulo, né? Gálatas 3:27. Gálatas 3:27.
3:27. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre o batismo. Fostes batizados em Cristo e vos revestistes de Cristo. Então, você foi batizado e você foi revestido em Cristo, amado. Então, você está batizado em Cristo. O batismo, ele já aconteceu e ele não foi para a carne, ele foi para o nosso espírito, amado. Porque se fosse para a carne, Jesus tinha que morrer e ressuscitar e está nos batizando toda vez, amados. Quando você nasceu, quando não dependeu de você. O entendimento, amados, ele é uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. E eu já orei para que o amado, a amada, a ovelha do Senhor receba esse perfeito entendimento para a glória de Deus. Colossenses 2, e o versículo 13 e o 14, ainda estudando com Paulo sobre a verdadeira graça, né? Colossenses 2, o versículo 3 e o 14. Colossenses. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós, outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na circuncisão da vossa carne, os vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Você vê, amados, a diferença do que o apóstolo Pedro falou, né? Arrependei-vos para que receber perdão dos pecados, né? Para receber o dom do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo diz: vós outros que estavas mortos nos vossos pecados, não estamos mais, e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, nos deu vida, amado, nos batizou, perdoando-nos todos os nossos delitos. Então isso já aconteceu, ele já nos perdoou. Nós já estamos vivificados, porque nós estávamos mortos, né? 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então o escrito de dívida era o pecado. E o pecado, ele foi lançado na cruz, foi cravado na cruz, quer dizer que foi cravado, não é no madeiro, na madeira, foi cravado na carne de Jesus, quando Jesus morreu, foi cravado nele, amados. A morte dele foi a minha morte, foi a sua morte para o pecado, para que nós fôssemos vivificados, para que nós fôssemos santificados, justificados, batizados, reconciliados, abençoados. Foi isso que aconteceu, amados, com a morte de Jesus, o efeito da morte de Jesus. Então, não tem como, amados, você conhecer a verdadeira graça e você ficar ainda debaixo de rudimentos, de ordenanças, mandamentos da falsa graça, amados. Então conheça a verdadeira graça para que você possa ficar livre, né, das prisões do sistema religioso, ou seja, de uma falsa graça, ou seja, está com a Bíblia nas mãos, está falando de Deus, está fazendo leitura da palavra, mas não é a verdadeira graça, assim como Pedro estava falando ainda já na nova aliança e ainda estava falando da antiga aliança, ou seja, ainda estava falando arrependei-vos. Ainda hoje, amados, continua no sistema religioso, muitos, quando termina o culto, chamam à frente quem gostaria de aceitar Jesus, quem gostaria de se arrepender dos seus pecados, seus nomes serem escritos no livro da vida, como se a partir dali Deus fosse escrever, como se a partir dali Deus fosse salvar. Não, amados,
Tudo já aconteceu na morte de Jesus. Ninguém entra e ninguém sai, ninguém mexe mais. Deus não está escrevendo mais o nome de ninguém. Os nomes que não são escritos é porque eles não serão mais escritos, porque os nomes das ovelhas predestinadas e eleitas estão já escritos no livro do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver Romanos 5:1. Ainda aqui sobre a verdadeira graça, amados. Porque para que você entenda que você está numa falsa graça, amados, você precisa conhecer a verdadeira. Se você vive algo falso, né? Porque existem muitas coisas que são falsificadas aí no mercado. Às vezes você até compra o falso e você não sabe que é o falso. Você só passa a saber que comprou o falso quando você se depara com o verdadeiro. Aí você vai comparar. É o que o Espírito Santo faz, amados, hoje. Que você possa estar comparando o verdadeiro com o falso. Que você abra mão do falso e fique com o verdadeiro, que é a verdadeira graça. Glória a Deus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo que fala que nós fomos justificados pela fé, amados. Então, não precisa mais você se justificar, né? Quando eu não tinha entendimento, eu dava nome aos bois. Ou seja, eu dizia o que eu fiz, consciente, inconsciente, ficava caçando, né? Porque eu aprendi que você tinha pecados, até que você não lembrava, que você não... até por pensamentos. Então, amados, nós já fomos justificados diante de Deus. Nada do que possa fazer, amados. Nenhum tipo de campanha, nenhum tipo de rudimento, nenhum tipo de obras mortas vai te justificar diante de Deus, porque já está consumado. Glória a Deus. Vamos ler Romanos 8:1. Ainda aqui em Romanos, vamos ler o 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando Paulo diz agora, portanto, nenhuma condenação há, não é na hora que você aceita Jesus, não é na hora que você começa a congregar. Agora é na graça, agora nessa nova aliança, agora que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. É agora, amado, esse tempo de graça, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, o período da graça de Deus. E glória a Deus por aqueles que Deus tem levantado para fazer essa obra, amados. Glória a Deus. Abba, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, amados, nenhuma condenação há. Enquanto o sistema, né? Vocês viram lá logo no início que o apóstolo Pedro, lá em Atos 2:38, estava chamando as ovelhas para se arrepender, se converter, para receber perdão. Então, se não há condenação, amados, não há pecados. Nós já estamos justificados diante de Deus. Glória a Deus. Agora vamos ver um pouco da falsa graça em 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Primeira Pedro 5:8. Vamos ver o que Pedro continua falando, né? As igrejas de Pedro do dia de hoje, as falsas graças.
Sede sóbrio, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então aqui, amados, Pedro está novamente exortando a igreja a vigiar, a temer o diabo, o vosso adversário. Ele anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas não é o que Paulo diz, não é o que aconteceu, amados. Não é o que a verdadeira graça fala, amados, através do assunto diabo. Vamos ver, vamos aprender o verdadeiro para desmascarar o falso, amados. Ainda que seja na Bíblia, né? Você pode me perguntar, mas como? Está escrito na Bíblia, né? Pedro, ali você vai lá para Hebreus, que é Hebreus que nós vamos ler agora. Mas existe, amado, a lei e a graça. A que prevalece é a graça, amados. Mas não é porque a graça prevaleça que não está escrito com livros históricos, né? Histórias. Mas o diabo ele foi aniquilado, amados, na cruz. E nós vamos ler agora Hebreus 2:14 e ver o que o apóstolo da graça, a verdadeira graça, né, fala. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, amados, Deus se revestiu em carne, amados. O Deus Todo-Poderoso se revestiu em carne, e o nome dele é Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo diz que pela morte de Jesus, o diabo foi derrotado na cruz. Então, se ele foi derrotado, amados, como é que ele anda em nosso derredor? Como que nós temos que andar vigiando, andar com medo, andar temendo, como se Deus estivesse disputando território com o diabo, amados? Porque se Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, no mar, sobre tudo e sobre todas as coisas, como que ele é todo poderoso, tem todo o poder, está disputando território, amados. Ele não está disputando território, porque ele venceu o diabo. E como ele venceu, ele tem todo o poder no céu e na terra. Então não tema, amado, não tenha medo, não precisa você vigiar. Não vem tentação a ser não humana, amados. Vem ali um ladrão para roubar, vem ali um assassino para matar, vem ali uma situação de drogas, de bebida, de prostituição. Isso aí são coisas terrenas, coisas carnais, né? São coisas aqui da terra. Eu estou falando de coisas espirituais, coisas que Cristo já fez por nós e que você precisa ouvir, receber a graça, receber o apostolado, receber essa verdadeira graça e entender e discernir a verdadeira graça, que é a de Jesus Cristo e esse, o ressuscitado. Glória a Deus. Ainda aqui em Hebreus, vamos para o 9 e o 26. Hebreus 9 e 26. Hebreus 9 e 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Então, é só crer, amado, como está escrito. Não precisa interpretar. Já está escrito, e quem é ovelha do Senhor predestinada crê e recebe, amado, a revelação. Então, aqui o pecado já está aniquilado com a morte de Jesus. Ele aniquilou o pecado. Então você não precisa mais de arrependimento. Como na falsa graça, que você precisa se arrepender, precisa se batizar. Você já está
salvo, você já está abençoado, você já está sem pecado, amados. Glória a Deus pela sua vida. Vamos ver ainda aqui em Hebreus 10:10. Já estão pertinho, só na outra página. 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez por todas. Então, nós já fomos santificados, amados. Não precisa mais de jejum. Não precisa mais de sacrifício para você se santificar. Como a falsa graça diz, como o sistema diz que você tem que pagar preço, né? Para se santificar, fazer jejum. Você não precisa se abster, amado. Você pode fazer um jejum para você emagrecer, um jejum para você fazer uma dieta numa questão de saúde, né? Quando se tem uma alteração laboratorial de exame, você faz um jejum, você faz ali uma vestimenta de alguma coisa, mas isso não muda a questão espiritual, mas a santificação é a que Cristo já fez. Nada do que você possa fazer vai santificar a sua carne, mas porque a carne ela não vai subir, a carne ela não vai para o céu. Deus não salvou a tua carne, Ele salvou o teu espírito, porque a carne volta para o pó e o espírito volta para Deus, porque é de lá que nós viemos, de lá que nós retornaremos, amados. Porque é a carne que vai perecer, amados. A nossa carne, ela vai perecer, porque ela não pode herdar o reino de Deus, porque não entra carne nem sangue, somente o espírito. Vamos ler Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis colocar debaixo do jugo de escravidão. Então, Cristo te libertou, amados, para que você seja verdadeiramente livre, sem ficar vacilando, amados. Você está em graça. Você foi escolhido e predestinado para viver a graça do Cristo ressuscitado. Não volte para nenhuma escravidão, amados, aonde queiram escravizar você, né? Com julgamentos, com condenação, com campanhas, a qual em graça nós vivemos por fé. Glória a Deus. Vamos ler Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bem próximo de Gálatas, né? Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus. Então, amados, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos terrenas, essas nós temos que conquistar. Essas nós temos que trabalhar. Essas nós temos que nos esforçar, amados. O comer, o vestir, o calçar, a moradia, né? O nosso estudo. Isso nós temos que nos esforçar. Mas as bênçãos espirituais, salvação, reconciliação, batismo, justificação, santificação, nós já estamos abençoados, amados. Deus não está nos olhando segundo a carne, Deus está nos olhando segundo o que Cristo já fez por nós, amados. E Ele está olhando para o nosso espírito perfeito diante de Deus. Glória a Deus. Então, amados, a verdadeira graça, ela está com Paulo, né?
Nós vamos finalizar já o estudo. Vamos ler 1 Coríntios 3 e 10. Primeira Coríntios 3 e 10. Segundo a graça de Deus que me foi dado, pois eu, como sábio, construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Glória a Deus. Então a graça de Deus, amado, está com Paulo, que pôs o fundamento. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, fique com essa graça, amado. Fique com esse apostolado. Fique com essa verdadeira graça que está com o apóstolo Paulo. Nós vamos finalizar com 2 Coríntios 11, 10. 2 Coríntios 11, 10 para finalizar. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada das regiões de Acaia. Então, amados, que a palavra esteja dentro do seu coração, amados. A verdade de Cristo está com Paulo. A verdade de Cristo está em mim. Assim como estava nele, está em mim. Receba essa graça, receba esse apostolado, receba esse perfeito entendimento e combata a falsa graça. O tema de hoje, a verdadeira graça versus a falsa graça. Então, receba esse perfeito entendimento para que você possa reinar em vida. Esse foi mais um estudo do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus pela sua vida, graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra.